Já ouviu falar de empa-dovo? Pois eu não tinha conhecimento. E quando soube o que é, mexeu com as minhas lombrigas. Porque é uma versão do ovo de Páscoa de um dos pratos que eu mais gosto na vida, que é empadão. Vamos juntos ver e babar? E vai chegando essa época do ano e junto os diferentes tipos de ovos de Páscoa. Aqueles bem diferentões, sabe? Tem ovo de sushi, ovo de pudim, ovo de coxinha e nós fomos em busca de uma missão. E foi aí que a gente encontrou o Fabrício, que é do curso de gastronomia aqui da UNO Chapecó. E a gente chegou para ele e falou: Fabrício, nós precisamos de um ovo diferente para trazer para nossa galera do Vermais. E aí que o Fabrício surgiu com o quê, Fabrício? O ovo de empadão. Ou melhor, será que podemos chamar de empadovo? Empadovo, olha, vamos vender muito, hein? Então tá, gostamos do nome. Fabrício, vamos falar aí pro pessoal de casa que está nos acompanhando hoje. O que tem que fazer por primeiro? Eu não sei a receita, quero aprender hoje também. Então assim, o que o pessoal faz por primeiro? Então, primeiro a gente sempre tem que pensar o que vai dentro. Então, o recheio, a gente inicia com o recheio, pois ele tem que esfriar, para depois a gente preparar a massa. Pode ser várias opções, né, como a gente falou, de recheios, como vegetariano, vegano, né, também pode ser de carne moída, carne seca também, que é uma opção, né, trabalhar com queijo coalho, enfim. Então tá aí. Nós vamos fazer com o de frango, ele já tá aqui pronto, fica aí a seu gosto. Vamos deixar aqui do lado e agora nós vamos para a preparação da massa. Isso, vamos preparar a massa, que a gente chama aqui no Brasil de massa podre, né? Mas também pode ser chamado como massa sablé, massa brisée, né? Dentro dos termos técnicos da gastronomia, né? Mas no Brasil é a massa podre. A gente inicia então, aqui eu tenho uma quantidade de 2 xícaras de farinha, tá, de trigo. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de manteiga, tá? Bom estar na temperatura ambiente, ok? Claro, eu quero uma massa mais soltinha, então coloque mais gordura. Mas para o ovo de empadão, tá? Eu recomendo não colocar muita manteiga, porque a massa tem que ser um pouquinho mais firme para ela não quebrar na hora de você tirar da forma, tá? Então, como vocês podem observar, ele colocou a manteiga, ele já tá mexendo ali com a farinha, ele colocou a luva, mas tu tá na tua casa, não precisa necessariamente estar com a luva, né? Pra fazer esse manuseio, e daí agora você vai dissolver toda essa manteiga na farinha. Isso, nunca coloque a manteiga derretida, tá? Sempre coloque a manteiga em temperatura ambiente. Ela demora um pouquinho para derreter, mas com o calor da mão, ela derrete. Outra questão, margarina. Posso fazer com margarina? Pode, porém eu recomendo acima de 80% de lipídios. Está escrito até no pote, 80% de lipídios. Essa é recomendado para fazer o empadão. Senão vai ficar muito com uma gordura, gosto de gordura vegetal. Tá? Aqui eu vou acrescentar então agora o sal. Tá? Aqui eu coloquei em média de meia colher de sopa de sal. Tá? Cuidar isso na questão do sal também. Se a margarina ou a manteiga for com sal, então a gente diminui. Tá? Vou colocar aqui um ovo, em média de um ovo médio para grande, então de 50 gramas a 70 gramas de ovo, ok? E aqui eu tenho 1/3 de leite, tá? Então a gente vai pôr aqui 1/3 de leite. Ah, minha massa ficou ainda muito dura, mas mexam mais até hidratar a farinha de trigo, tá? Não coloquem muito líquido, o mais importante é a gordura. Após a gente terminar de amassar, misturar, né, essa mistura da massa, eu recomendo que não fique sovando para não ativar o glúten, senão na hora de você colocar na forma, você vai sentir essa dificuldade, tá? Após isso, vamos colocar em um plástico e levar para descansar na geladeira por 20 minutos. Por causa da gordura, como está uma massa mole, porque a gente derreteu a gordura com o calor da mão, a gente precisa com que ela fique durinha de volta para a gente abrir essa massa na forma. E agora que a nossa massa já descansou, chegou o momento, um dos mais esperados, né? Porque o mais esperado é a hora que a gente vai provar. Mas que é a montagem do nosso empadão, né? Isso, depois que a gente fez a mistura daquela massa, né, agora ela descansou 20 minutos, nós vamos colocar então na nossa forma de empadovo. Então a gente vai pegar aqui a massa já descansada, tá? Algumas pessoas abrem a massa e colocam ela já esticada, outras não têm tanta prática, podem ir assim com a mão, tá? Colocando, é muito prático. Para quem já fez empadinha ou já fez mesmo o próprio empadão,
né? Então, já tem a técnica ali de colocando a massa com os dedos. Também, não deixar a massa também muito grossa, mas também não muito fina. Muito grossa porque você vai sentir muito gosto da massa e não vai caber tanto recheio. Muito fina, pode ser que na hora de desenformar ela quebre, né? Então tem que ter todo este cuidado. Base pronta, agora é a hora do recheio. Isso, agora a gente vai colocar o recheio. Recomendo colocar o recheio sempre frio, tá? Ou temperatura ambiente, porque a massa é gordura, gordura, calor, não combina muito, né? Então, é bom sempre colocar com o recheio frio. Também podem brincar com o recheio, tá? Podem colocar uma camada de frango, de queijo, frango, requeijão, enfim. Vocês podem ir brincando que na hora de vocês cortarem, vocês vão ver as camadas, né? Vai ter uma surpresa também, enfim. Também não coloquem muito até a borda, porque o recheio tem a tendência de subir, né? Então, sempre deixam pelo menos um dedo, meio dedo ali sem recheio, tá? Após isso, nós vamos fazer agora, abrir a massa para a gente fazer a tampa dela. Então, após a massa aberta, eu vou fazer mais ou menos um recorte como se fosse o próprio ovo, tá? Ou se vocês quiserem jogar a massa inteira em cima da forma, não tem problema. Eu já prefiro mais ou menos tirar o excesso, para eu não sentir dificuldade na hora de virar essa massa. Façam sempre em cima de um plástico, tá? Que na hora de você for virar a massa aqui, ela não quebre, porque é uma massa quebradiça, tá? E agora nós vamos dar uma leve pincelada com o ovo, pode ser um ovo inteiro ou a gema. Se vocês vão colocar uma decoração, primeiro vocês pincelem, para depois vocês colocarem a decoração, para que ela grude, tá? Na massa. Tentem não colocar muita gema, porque ela pode ficar mais escura mais rápido, e assim faz com que você acha que o empadão está pronto, mas ele não está. Tá? Aqui, então, colocamos uma decoração simples. Passamos também de novo a gema por cima da decoração. E após isso a gente leva, pode pôr gergelim também, pode brincar também em cima. Após isso a gente leva ao forno 180 graus por, em média de 30 minutos, dependendo do forno, até 40 minutos. Saiu o nosso empadão ovo. Empadovo. Empadovo, né? A nova tendência do momento. Agora chegou a hora mais aguardada, que é a gente cortar e provar o nosso empadovo. Bora lá, então? Bora lá, vamos ver como que ficou. Eu tô bem curiosa, tá? Vou dizer, Fábio, eu sei que você aí do estúdio também deve estar assim, ó, passando vontade com isso aqui. Totalmente cremoso. Vamos mostrar ali pra câmera ele, vamos virar ali, dar um zoom aqui pra gente mostrar pro pessoal. Cremoso. Vocês estão vendo, ele tá quente ainda. Isso aqui deve estar literalmente um desaforo, né? Olha, pra quem não ganhar um desse, eu acho que tem que cobrar, hein? Olha, marca lá, ali no programa Ver Mais, quem é que merece um ovo desse. E vamos lá, então. Chegou o momento. Chegou o momento. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou me preparar, tá? A massa crocante e esse recheio cremoso. É literalmente o meu trabalho tá acabando comigo, tá? Fábio, desculpa, mas esse momento aqui eu vou ter que fazer vontade em vocês. Fabrício, mais que aprovadíssimo, eu vou. Só comi um pouquinho pra me fazer na TV, né? Um pouquinho, mas agora eu vou com certeza comer um pouquinho mais. Muito obrigada e vamos pensar numa próxima missão já? Claro, vamos pensar em algo de festa junina? Pode ser. Fica aí, Fábio, um beijo pra você. Vou ver se levo um pedacinho pra você provar aí também e até uma próxima.